Você já viu falar de um partido que chamava PSDB, que teve até presidente da República e muitos quadros importantes? Pois é, esse partido está com os dias contados. Ele vai se fundir ao Podemos e pode ser, provavelmente mude até de nome e vire uma outra coisa. O enterro do PSDB, que não foi oficializado e que ninguém foi convidado, teve um episódio importante bem recentemente, que foi a saída de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, de expressão nacional, que deixou a sigla para se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. E isso meio que coloca mais uma pedra para finalizar a história desse partido importante para o Brasil, que teve Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, mas outros quadros extremamente qualificados. Nós vamos debater o fim do PSDB e as perspectivas para os quadros que eram do partido e agora estão buscando outros rumos. A exemplo de Eduardo Leite. O que aconteceu com o PSDB? A gente te conta assim que o César, sem mais delongas, rodar a vinheta para a gente começar. Muito bem, quero apresentar então os nossos convidados para esse programa de hoje. E está com a gente o Matheus Leitão, ele é escritor e colunista de Veja. Também está com a gente a Adriana Vasconcelos, ela é jornalista da AV Comunicação Estratégica, e também o Gilmar Correia, que é editor do Misto Brasil. Gente, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente nesse assunto que, assim, eu brinquei, né, Matheus? Está sendo enterrado, mas ninguém convidou para o velório, para o enterro, está sendo tudo feito de uma forma que a gente não está percebendo, mas na hora que olha, fala, o que tem do PSDB? O que restou deste partido hoje? E a gente pode dizer quase nada, né, Matheus? É um partido que vai acabar até por essa fusão, literalmente ele vai ter um fim. Você acha que é um fim melancólico esse do PSDB? É um fim melancólico, né, Afonso? Porque ainda mais pela forma como eles foram construindo esse grande finale aí, eu achei muito ruim, né? Partido que, fiz até uma colinha aqui lembrando a história, o partido nasceu saindo do MDB ali, querendo uma coisa menos fisiológica, né? E já logo depois ali, vamos dizer assim, né, a esquerda do MDB se transformou nesse partido, né, que tinha ambições presidenciais e chegou ao poder, né? Ficou 8 anos com Fernando Henrique Cardoso, promoveu, né, vamos dizer assim, a reforma monetária, né, o Plano Real, né, fez um trabalho, vamos dizer assim, também criou agências reguladoras, né, ficava ali à esquerda do MDB, né, mas à direita do PT. Então ele tinha esse posicionamento, né, lei de responsabilidade fiscal também foi algo que ficou como legado do partido. E agora, aos poucos, vai vendo ele, né, sendo a social-democracia, pelo menos a defesa da social-democracia, que no início era feita ali pelo partido, desaparecendo, né? E acho que a saída do Eduardo Leite põe um ponto final, porque, de fato, a gente até estava conversando antes aqui nos bastidores, a Adriana estava lembrando que ele era a possibilidade de futuro. Não há mais futuro para o PSDB sem Eduardo Leite nessa fusão. Acho que eles estão, na verdade, até fiquei pensando muito sobre isso, que o PT sempre taxou ele de direita, né? Ao se unir ao Podemos, ele finalmente admite que, de fato, ele estava mais à direita do que se pensava. Pois é. O PSDB que tem essa coisa, né, Adriana? Muita gente fala, é a esquerda, os bolsonaristas falam, né? É tudo farinha do mesmo saco do PT, não me engana, esse PSDB é assim. E muitas vezes é um partido à direita, né? O Podemos é o partido até que tentou lançar o Sérgio Moro, e é esse partido que eles estão agora se alinhando. Queria te ouvir um pouco, você que tem essa vivência, inclusive, no PSDB, trabalhou como assessora. Coordenei durante Conta um pouco 7 pra anos gente isso. a comunicação nacional do PSDB. Na verdade, o PSDB perdeu o discurso dele. Na verdade, essa social-democracia, que era um centro mais sempre foi mais com uma tendência à esquerda, mas que, do ponto de vista dos partidos de esquerda, era considerado direita. E foi atropelado pela direita, de fato, em 2018, porque foi o ano que o PSDB, que sempre polarizava com o PT, acabou tendo um desempenho pífio, não foi para o segundo turno. O Geraldo Alckmin, né, teve uma votação no primeiro turno que não chegou a 5%, se não me engano. Ou seja, ele
foi atropelado pela direita e, depois de ser atropelado, ele tentou encontrar o próprio caminho, se jogando um pouco mais à esquerda, porque ele sempre foi um contraponto ao PT. Tanto que nas eleições de 94, 98, 2002, 2006, 10, 14, ou seja, ele sempre fez um contraponto com o PT. E talvez o grande problema na eleição de 2018 foi o Geraldo Alckmin não ter percebido que ele tinha que continuar sendo um contraponto ao PT. Ele, na época, ele fez um ataque direto ao Bolsonaro, achando que poderia tirar o Bolsonaro do segundo turno. E o Bolsonaro já estava no segundo turno, embora a imprensa, na época, ainda não acreditasse de verdade que o Bolsonaro, que a gente conhecia do tempo de deputado federal, seria eleito da forma como foi. Eu não acreditava mesmo, né? Eu lembro que eu estava na redação trabalhando e a gente vendo a apuração, a gente ainda é incrédulo, assim, falando, meu Deus, o Bolsonaro conseguiu humilhar o Geraldo Alckmin nas urnas, né? Porque o PT tinha sua parcela e foi para o segundo turno com esse grupo, mas a direita estava entre PSDB e o Bolsonaro, na verdade estava toda com o Bolsonaro, porque o Geraldo Alckmin teve uma votação muito ruim, né? Na verdade, eu acho que o Bolsonaro, ele capitalizou todos os votos anti-PT. Perfeito. Existia um sentimento anti-PT muito maior do que o Bolsonaro, que a direita em si. Muita gente que votava no PSDB não votava no PSDB especificamente, Exato. mas um contraponto ao PT. E a partir de algum momento não viu mais o PSDB como esse contraponto. Né? Um contraponto competitivo. Exatamente. Foi essa a diferença. Exato. Então votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro teria maiores chances de vencer o PT. É isso. Gilmar, queria te desafiar um pouco aqui também, como a gente está tentando encontrar alguns marcos dessa derrocada do PSDB. A gente pode citar alguns momentos, eu estava até conversando com algumas pessoas antes de começar o programa, uns falam a morte de Mário Covas, dali o PSDB já não foi mais o mesmo, não conseguiu ter o protagonismo que tinha. Um outro marco importante é a eleição de 2018, porque depois disso o PSDB ficou totalmente ofuscado. Um marco que a gente está colocando agora é a saída, por exemplo, do Eduardo Leite. Que outro marco você vê do PSDB não conseguir mais voltar a ter o protagonismo, a importância que tinha na história do Brasil? Eu acho que o PSDB é vítima de erros das suas lideranças. A derrocada do PSDB começou com a perda da eleição do Aécio para a presidência da República e perdeu por pouco. E aí recorreu, inclusive, à Justiça Eleitoral pedindo a recontagem de votos. Verdade. E é um argumento, inclusive, que foi utilizado posteriormente pelo Bolsonaro para argumentar que as urnas não eram fiéis aos eleitores. E aí houve uma decadência do partido. O próprio Aécio perdeu força, caiu muito, né? Tanto é verdade que ele foi um dos eleitos deputados federais, mas não teve uma votação expressiva, mesmo sendo um candidato à presidência da República. E uma outra questão é que quando o Alckmin foi candidato à presidência da República, o partido não acompanhou ele. Foi algo muito parecido com o que aconteceu com o MDB, na época do Ulisses Guimarães, por exemplo, que tem uma votação também bastante pífia, né? Pelo tamanho do partido, o Ulisses teve uma votação muito pequena, muito para a grandiosidade do partido, simbólica, eu diria de 5 milhões de votos, algo assim. E aí, o que aconteceu com o PSDB? A partir dessas decisões erradas, o partido começou a se esvaziar. E por incrível que pareça, uma parte da bancada do PSDB, que foi bastante significativa, ela foi uma pequena parte para o Podemos, que agora vai absorver o PSDB, e uma outra parte foi para o bolsonarismo. Eu não sei dizer se o PSDB era de direita mesmo ou de centro, mas uma parte desse pessoal significativo que tinha mandato foi para outros partidos. E aí está nessa situação. Sim. Né?
Isso é significativo. Um exemplo é o Domingos Sávio, que é um parlamentar que historicamente foi do PSDB e hoje está abraçando ao bolsonarismo com as ideias. Mas a maior parte dos eleitos se dividiu em dois partidos especificamente. O PSB, motivado pela ida do Geraldo Alckmin para o PSB, Sim, agora mais recentemente. recentemente, e também para o PSD do Kassab. Sim. Muita gente de São Paulo saiu do PSDB e foi para o PSD. Não só Eduardo Leite, como Raquel Lira, também uma governadora Sem eleita dúvida. de Pernambuco, que o PSDB perdeu um pouco antes. Ou seja, mas o Só tem mais um governador, que é o Eduardo Riedel, que também está Que de é saída, né? do Mato Grosso do Sul. Pensar que o partido já teve 8 governadores. Quando eu cheguei no PSDB para coordenar a comunicação em 2012, ele tinha 8 governadores. Ou seja, era uma força, era a terceira maior bancada da Câmara, uma das maiores do Senado, embora na época do Fernando Henrique ele tenha variado entre 7 e 8 governadores e as bancadas fossem maiores ainda. Mas ele perdeu o discurso. Qual foi o discurso? Ele saiu do MDB porque o MDB era fisiológico, muito pragmático, queria um discurso de social democracia, de mais ética, e ele, de certa forma, ele acabou perdendo isso quando ele foi também atingido pelas investigações da Lava Jato, por denúncias de corrupção, tanto que muitas das pessoas que ainda estão hoje nesse enterro do PSDB são pessoas que foram atingidas por essas denúncias, que eram grandes lideranças que acabaram vendo o seu poder político minguar. É o caso do Marconi Perillo, é o caso do Beto Richa, é o caso do Aécio Neves, que teve uma derrota por muito pouco mesmo. Agora, naquela época, você já tinha um ambiente de polarização em crescimento. Essas lideranças não souberam, sim, identificar um comportamento que o próprio eleitor estava fazendo, né? Fazer essa leitura, esse encaminhamento, quer dizer, as redes sociais, o Bolsonaro, tal, tudo isso, o impeachment da Dilma, tudo isso foram ingredientes que houve um esvaziamento do partido. E ele não conseguiu identificar, digamos, até uma trajetória mundial, em termos da direita, tal, da polarização, posicionamento. Né? E não conseguiu se colocar como de centro, como é a tendência agora dos outros partidos que fizeram essa coligação, essa federação, PP, União Brasil, tal, que tem, não queremos nem Lula, não queremos nem Bolsonaro. Bolsonaro é até que a gente queria, mas fica com esse discurso, talvez, tal. Então, eles estão procurando um outro caminho. E talvez o Eduardo Leite seja um dos nomes desse caminho. O PSD, de dado inteligentemente como o Kassab do ponto de vista assim um ser político, sim, ele já identificou, vamos pegar esse camarada do Rio Grande do Sul que tem um discurso tal, já governou 2 vezes o estado do Rio Grande do Sul e vamos ver o que vai dar certo. Em 2022 ele chegou a propor ao Eduardo Leite que fosse candidato, só que o Eduardo Leite, eu conheci o Eduardo Leite, ele era vereador, depois ele se tornou prefeito da cidade dele. Vereador já de Porto Alegre. De Pelotas. De Pelotas. De Pelotas, depois foi prefeito de Pelotas, depois foi governador, virou governador e acabou se candidatando à reeleição. Ele não queria ser reeleito, ele disputou as prévias, né? 2022 com o Dória, perdeu numa disputa sangrenta. Outro episódio melancólico também, né? O partido faz prévias, vou fazer uma prévia para aí depois não tem... O próprio Alckmin esvaziou o Dória. O Dória esvaziou o Alckmin, inverteu. Matheus, uma pergunta aqui que eu acho que está sendo encaminhada ao nosso debate. O PSD do Kassab é o novo PSDB? Tem alguma coisa assim? Porque ele é uma esponja, né? Ele vai absorvendo ali vários quadros do PSDB. A Raquel Lira é um exemplo, Eduardo Leite um exemplo recente e outros nomes, né? Eu acho que nenhum partido vai fazer esse papel que o PSDB fez. Eu acho que também é importante lembrar outra coisa que eu estava aqui enquanto meus colegas falavam, que a primeira política de transferência de renda, ou a primeira experiência de transferência de rendas aconteceu em Campinas, numa prefeitura do PSDB.
né? Isso depois, obviamente, que o PT fez o Bolsa Família, né, seguindo alguns aspectos dessa experiência e teve um sucesso enorme, que é o maior programa de transferência de rendas da história. Mas eu não vejo o PSDB o PSD com as características do PSDB que nasceu ali naquele momento de São Paulo, especialmente naquela forma e com aqueles quadros tão importantes, né, que fizeram do partido um partido que esteve na disputa aí, vamos dizer assim, e é colocado no debate nacional durante décadas. E agora, né, se vê nessas circunstâncias na qual vários erros aqui que meus colegas já exemplificaram foram colocando ele na marginalidade. Hoje é um partido, né, que de fato está morrendo e eu acho ruim para o Brasil, assim, né? Eu tenho várias críticas ao PSDB, enfim, quando ele estava no poder, né? A gente pode discutir inúmeras coisas aqui, inclusive essa questão das privatizações em excesso, enfim, não que seja ruim privatizações, mas a gente vê que algumas não dão certo às vezes e tal. Mas ela ser substituída por um partido, ver a extrema-direita ganhar tanto espaço numa polarização com o PT, quando se tinha um PSDB lá atrás, que trazia, na verdade, por mais que a gente divergisse, né, de algumas coisas, eles sempre trouxeram valores democráticos, né, para o xadrez político brasileiro. Não é o caso da extrema-direita de Jair Bolsonaro. Na minha opinião, né, o que a gente vê, não só no governo, mas também na forma como se coloca como oposição, muitas vezes, eles se colocam de uma forma antidemocrática, contrária aos valores democráticos. E isso acho que fica como o mais importante nessa história toda, é ver que aquele partido que polarizava com o PT desaparecer da forma como desapareceu, e o que se colocou no lugar não é nem um PSD, é uma direita que tem esse viés antidemocrático e extremamente raivosa. Eu acho que assim, é triste e melancólico pelos grandes quadros que o PSDB teve, que eram formuladores de políticas públicas. O Matheus citou aqui o caso dos programas de transferência de renda. Começou em Campinas, mas foi implementado nacionalmente pelo Fernando Henrique, que foi o Bolsa Família, que junto com mais 4 outros programas de transferência de renda, originaram o Bolsa Família. O Bolsa Escola, né? Era o Bolsa Escola, Bolsa você Vale tinha o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, eram vários programas, eram 5, Sim. que foram reunidos num só, a partir de também uma outra coisa que o PSDB fez, que foi o Cadastro Único. O Cadastro Único foi formulado, foi implementado durante o governo Fernando Henrique. E foi a partir do CAD Único que o PT conseguiu reunir todos esses programas num só, que era o Bolsa Família. E aí também... Eu acho que a questão fundamental do PSDB, ele tenha uma noção de política de Estado. Isso. E não política de governo. Isso é diferente, né? Hoje nós não temos nenhum partido, nenhuma grande liderança, nem liderança de porte médio, que tenha um discurso, uma propositura de país, de Estado. E isso vai para o governo federal como para o governo estadual também. Sim. É muito no rame-rame, aquela coisa imediata, uma emenda que coloca, tal, é uma coisa que não se pensa no futuro. Antes, o PSDB tinha essa ideia. Eu acho que se for, digamos, pegar um partido para colocar no lugar e talvez ocupe, não sei, seria o PSB, porque a crise vai acontecer com o PT. Talvez vai acontecer a mesma coisa, o PT vai ter a mesma coisa que sentiu o PSDB, com a queda do Lula. Mas será que nessa intensidade? Porque o PSDB está acabando. Não, mas o PT não está se reformulando, não tem liderança nova. Não, é verdade. Renovação. A falta de renovação é outro problema também dentro do Então, PSDB. acende o sinal vermelho para partidos, é isso, Adriana? Para outros, renova aí, porque senão... É preciso investir numa renovação de quadros. Sim. O PT você vê claramente que sem o Lula ele não tem um candidato competitivo para disputar com a direita, com a extrema-direita.
A verdade é que é muito difícil quebrar essa polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda. Sim. O centro ficou meio perdido nas últimas eleições. Se tentou ainda o MDB, o PSDB, o Democratas, que ainda existia, Isso foi a Soraya Tronic, que é candidata. que acabou virando União Brasil. Isso. Enfim, você acabou não tendo um espaço para construir essa candidatura de centro que fosse convergente. Você ainda teve uma Simone Tebet, que cumpriu uma tabela, mas teve até um desempenho assim, né? Ótimo dentro do previsto. Ela era uma candidata desconhecida, teve 3% dos votos, Ficou em terceiro lugar, à frente de outros mais mas você via que você não conseguia quebrar essa polarização de jeito nenhum. Enquanto você tiver a perspectiva de Lula e Bolsonaro, vai ser muito difícil um outro candidato se viabilizar nesse centro. Será muito difícil. É só uma coisa que eu tenho sempre dito aqui nos programas sobre a questão desse termo polarização. Acho que é um termo interessante no sentido assim, de polariza duas correntes políticas, mas não que só sejam diametralmente opostas, né? Porque o bolsonarista na extrema direita em muitas coisas ataca as urnas, ao sistema e tal. E o Lula não é extrema nada, ele é muito soft até, é um centro porque se organiza, faz composições, então ele está numa esquerda, mas não radical, né? Do ponto de vista do eleitor, eu tenho dúvidas se o eleitor enxerga ele como uma pessoa de centro. Na verdade, as práticas, tanto de um lado quanto do outro, se repetem em alguns momentos, tá? Eu não estou falando em termos de defesa democrática, eu não estou incluindo isso, mas em vários momentos eles usam as mesmas armas. A fake news, o ataque mais duro contra adversários. O PT, ao longo da história dele, tirou fora vários presidentes que estavam ali. Certo. Enfim. Eu, com todo respeito, discordo um pouco assim nessa questão, porque eu acho que, assim, eu não, enfim, fiz inúmeras reportagens nos governos Lula, no governo Dilma, né, na porta da Folha de São Paulo, mas eu acho que é muito claro para mim que o presidente Lula é um cara, um ser político de centro-esquerda. Inclusive, obviamente que nas alianças que ele faz tem gente de extrema esquerda e tal, mas ele está sempre jogando, inclusive, mais para o centro, né? A gente viu que no segundo governo deles, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, né? Então, assim, ele, além disso, assim, né? Além dessa questão, né? Ele tem valores democráticos. A gente vê que ele é um democrata. Eu discordo da forma, muitas vezes, que ele se comunicava, né? Falando nós e eles, contra o PSDB, inclusive, essa forma, mas depois que o bolsonarismo apareceu, uma vez o presidente Lula foi perguntado, né? Mas o senhor que começou isso? Eu falei assim, não comecei a polarização, é parte da política. Saudável. Eles vieram com a violência, é diferente. E quando você percebe o discurso da extrema-direita, um discurso de presidente Lula tem que morrer. Outro dia, nós ouvimos aí, presidente Lula tem que morrer. O próprio Jair Bolsonaro disse aquela vez numa entrevista que Fernando Henrique tinha que morrer, 30 mil brasileiros tinham que morrer. É o que ele queria. Ele queria que a ditadura matasse, né, a esquerda no Brasil, ou seja, matasse a oposição. Então, a extrema-direita e a liderança bolsonarista, que sempre defendeu, inclusive, a tortura como método político, o distancia de Lula, assim, na minha visão. E nós estamos falando que o Bolsonaro punha no gabinete dele, ele punha o Brilhante Ustra, os ditadores militares todos, ele cultuava e cultua até hoje a imagem dessas pessoas, né? Lula é maior do que o PT, ele é mais amplo do que o PT. Na verdade, ele teve que ser mais amplo que o PT para se eleger em 2002, uma campanha que eu cobri pelo Globo. Foi assim, a primeira campanha que não foi do PSDB que eu cobri pelo Globo. Enfim, ali naquele momento, o PT teve que se aliar ao PL de Valdemar Costa Neto. Outro PL, né? Que é o mesmo Valdemar Costa Neto que está hoje presidindo o PL de Bolsonaro com o Zé de Alencar para se eleger. Que ele teve que assim, inverter toda a lógica da campanha do PT para conseguir, de fato, se eleger.
E agora, para chegar no terceiro mandato, ele foi buscar em quem? Um antigo tucano. Um antigo tucano que trocou de partido para ser vice do Lula. Ou seja, eu não estou falando que o Lula é da extrema esquerda. Sim. Eu estou falando que o PT, no imaginário, no subconsciente do eleitor, é visto como uma extrema esquerda. Tá? E uma força alimenta a outra, infelizmente. Seria muito bom que o equilíbrio, sabe, Claro. tivesse um peso maior na hora de uma decisão. Agora, o eleitor acaba indo para quem tem mais chance de ganhar. Quem eu gosto menos, quem eu Que eu detesto, rejeito menos. rejeito menos. É a lógica das eleições, das últimas 2 eleições que eu vejo isso. Gilmar, uma polarização ela é saudável, até, por exemplo, nos Estados Unidos ainda é mais claro, porque são republicanos e democratas, né? Existem Porque ali só tem 2 partidos, Tem né? até Os outros demais que são não têm chance pequenininhos alguma. e tal, não tem nenhuma Isso influência. vai ter uma disputa ideológica em alto nível, pensando o país estruturalmente, tudo bem. O problema é que a gente está longe disso. Agora está provado que nos Estados Unidos não é essa democracia que todo mundo pintava, né? Quer dizer, tem suas falhas grandes. Quer dizer, nós somos um partido, nós somos um país recente, né? A escravatura, por exemplo, existiu por mais de 300 anos. Sim. Nós, teoricamente, no papel, saímos lá dela em 150 anos. Quer dizer, do ponto de vista da democracia mesmo, nós estamos ainda engatinhando, mas nós somos muito fortes. Agora, tem uma questão importante, que é um processo de amadurecimento da nossa política e a democracia, e que tem uma influência importante hoje, que é o judiciário. Sim. Ele politizou toda a questão da política brasileira. E isso tem um resultado, tem um aspecto que está acontecendo aí. Não sei se provavelmente ainda vai acontecer em 2026, mas esse tipo de influência do judiciário na política brasileira, ela tem que parar, porque judiciário ninguém recebe voto. O judiciário realmente tem que ser colocado na equação já há um tempo, porque tem decisões realmente que impactam na questão política. Agora, o judiciário também é fundamental para a manutenção do Estado de Direito, né? Eu acho que a politização do judiciário aconteceu, a princípio, por iniciativa dos próprios partidos, que sempre Acionaram começaram a recorrer ao judiciário Sim. e se omitiram em vários momentos, a verdade Decisões em para várias poder negociar. decisões, Sim. em várias decisões que eles poderiam ter tomado dentro do legislativo, aprovação de leis, ou, enfim, que poderiam definir melhor o quadro político, e Se omitiram. Ou eles judicializaram a política. Sim. E agora o judiciário gostou, sentiu o poder e fica difícil voltar É atrás. difícil. Olha, quando falou do enterro do PSDB, Matheus, eu me lembrei de Augusto dos Anjos, eu lembrei de um poema dele, início dos versos íntimos. E eu queria ler aqui só um pouquinho de Augusto dos Anjos, porque o jornalismo tem que ser cultura também, a gente fala dessas coisas tão terrenas do dia a dia da política, que às vezes até nos enoja tanto, mas existe a literatura, existe a poesia, existe a Academia Brasileira de Letras, que a Miriam Leitão agora, orgulhosamente, orgulhando todos nós, está na Academia Brasileira de Letras. Aí eu queria brincar aqui um pouquinho com Augusto dos Anjos, só ler e fazer uma pergunta para vocês. Ele diz assim, ó: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Eu queria perguntar, com base em Augusto dos Anjos, Matheus, o eleitor brasileiro, ele não foi ingrato ao PSDB, né? Ele deu voto de confiança muitas vezes, elegeu 2 vezes o presidente da República pelo PSDB, colocou os quadros bons do partido dentro de Senado, de Câmara. Então o eleitor tem que estar isento dessa culpa do enterro do partido. O brasileiro apostou no PSDB muitas vezes. E muito, né? Porque assim, não só quando ganhou, e quando perdeu, deu votações históricas também para o PSDB. A própria derrota do Aécio Neves foi ali. No limite, isso a gente sabe que tem influência na construção da oposição. Então, não conseguiu, nem quando perdia também, o eleitor estava dizendo que o PSDB era importante para o país, né? Estava lembrando também que eles foram responsáveis pelo fim do monopólio da Petrobras, responsável pelo fim do monopólio da Telebrás,
Então, assim, alguns outros partidos, eles podem ocupar esse espaço, vamos dizer assim, né, com pautas como essa. Mas eu acho que o PSDB ele tinha características muito únicas, especialmente com grandes quadros políticos que passaram por lá, mesmo se a gente discordasse de alguns deles em alguns momentos. Eram nomes fortes, eram nomes que, de fato, estavam interessados na construção de uma política para o país. E isso, eu acho, assim, que, de fato, é muito ruim para o país ver esse enterro acontecer assim, né? Em praça pública. Em praça pública. E tem o eleitor como aquele que, de fato, fez de tudo, na verdade, para que o PSDB se mantivesse aí. Acho que foram os erros das lideranças, das novas lideranças, que foram levando o PSDB para esse lugar. Mas é importante dizer uma coisa, a gente estava falando assim, não teve renovação e tal, mas o Eduardo Leite era uma renovação, né? É importante. Mas nem aguentou ficar no partido. Por quê? Porque o partido foi se transformando nisso que nós vimos nesses últimos anos. Pois é. E, Adriana, eu brinquei essa questão do enterro e da ingratidão, porque eu entendo também, como o Matheus, que o eleitor não foi ingrato ao PSDB, até porque o PSDB quebrou um pouco de um paradigma, assim, quem foi eleito foi um sociólogo para a presidência da República, intelectuais, muita gente fala, intelectual não ganha no Brasil, porque não tem o povo, não vota, o Fernando Henrique até foi lá no Nordeste, colocou chapéu, comeu buchada e tal, e o povo abraçou, elegeu, então assim, o PSDB deu à disposição quadros de alto nível, sociólogos, estudiosos, e o povo deu esses votos de confiança. O sucesso do PSDB eleitoralmente se deve principalmente às políticas, o planejamento estratégico que as suas lideranças tiveram em relação ao país. O Fernando Henrique, com o Plano Real, que você acabou, pôs fim a um período. Assim, eu nasci em plena ditadura e com hiperinflação. Você lembra ainda? Lembro, eu sou antiga. Eu vivia a hiperinflação. Então, você teve uma mudança muito grande. E foi isso que elegeu o Fernando Henrique. Foi o serviço prestado ao país que elegeu o Fernando Henrique. E vários dessas lideranças que construíram o PSDB tiveram construíram políticas públicas muito importantes. Não foi só nos programas de transferência de renda, como que resultaram no Bolsa Família, que ele teve sucesso. Quem se lembra do José Serra como ministro da Saúde, ele foi revolucionário como ministro da Saúde. Ele quebrou as patentes dos remédios, ele introduziu um programa de atendimento às vítimas de HIV, sabe, com distribuição gratuita de medicamentos. Genéricos. Os genéricos foi a parte da quebra das patentes, ou seja, foi uma gestão revolucionária. E tanto é que assim, a gestão dele era reconhecida que em vários momentos o PSDB chegou a ter 8 governadores, 7 governadores, 7 prefeitos de capital. Em 2016, se não me engano, foram 7 prefeitos de capital. Ou seja, ele perdeu uma eleição. Ele tinha sido derrotado em 2014 por uma diferença muito pequena. E eu lembro que o Aécio chegou na Câmara, depois dessa derrota, assim, no braço das pessoas. Ele foi carregado chegando no Congresso Nacional. Ou seja, foi uma derrota, mas ele saiu vitorioso em termos de discurso. Até porque o governo Dilma, naquela ocasião, estava ali, atropelado pela Lava Jato, por uma série de denúncias de corrupção. Isso manteve viva aquela chama de que o PSDB ainda poderia, de alguma forma, derrotar o PT, voltar ao poder. Só que ele também acabou atropelado pelas mesmas denúncias. E não podemos esquecer que o PSDB governou São Paulo durante 30 anos. 30 anos. Não é qualquer coisa, é um partido que manteve o poder no estado, né, mais rico, no estado considerado mais importante do país. E conseguiu manter isso trocando com vários nomes. E fez um bom trabalho. São Paulo já ao PSDB internamente, quando eu estava lá dentro, era justamente que o partido era excessivamente paulista. E sempre escolhia candidatos paulistas para se contrapor ali.
e eles não conseguiam ter uma entrada maior, principalmente no Nordeste, porque eram quadros que eram reconhecidos nacionalmente pela influência em São Paulo, mas não tinham popularidade nos demais estados. E voltamos novamente para 2026 com candidatos de São Paulo, provavelmente encabeçando uma chapa. Talvez o Leite não seja, mas eu acho que indo até para o PSDB, PSD, vai ser um nome que vai ser escanteado, na minha opinião. Chamaram ele, Fila. né? Mas São Paulo tem o maior colégio eleitoral. A economia é a maior da América Latina. Quer dizer, tem que ter uma força nesse processo aí. Quer dizer, O PSDB perdeu várias eleições com os candidatos paulistas. e o PSDB tinha vários nomes para a presidência da República, entre elas o Serra, que hoje... Geraldo Alckmin. Exatamente. Quer dizer, Mas eles foram testados nas Foram né? testados 2 vezes. mas eu cada digo simultaneamente, Ah, sim. entendeu? Era um partido tão forte que tinha mais de um nome presidenciável. Na verdade, tinham 3, 4 que puderam sair candidato. E viviam brigando internamente. Foi outro motivo que, de certa forma, pode ter contribuído para essa perda de densidade política ao longo do tempo. Porque com essa briga interna, ninguém queria dar chance para novos quadros dentro da legenda. Isso está provado que a comunicação não resolve o problema. Nós estamos com um caso do Lula, né? O Lula da Silva está nessa situação, trocou ministro da comunicação para melhorar a comunicação do governo e ter maior popularidade, e não resolve, quer dizer, A comunicação pode muita coisa, mas não faz milagre. pode tudo e não tem condições, né? Você sabe disso. Gilmar, eu queria te ouvir ainda, só porque eu fiz para os dois a pergunta, eu queria que você também falasse. O eleitor deu voto de confiança no PSDB, os ex-PSDB do eleitorado podem ficar com consciência tranquila de que esse enterro não é culpa das pessoas, o partido que não soube se renovar e apresentar quadros à altura aí dos votos. Não, é aquela história, né? A política tem seu momento, né? Os tucanos, né? Esse é um termo que todo mundo usava aí. Os tucanos tiveram seu momento e não souberam, digamos, perceber essa metamorfose que estava acontecendo no mundo e no Brasil, né? Eu me lembro uma vez que eu estava no Salão Verde, que é o salão lá onde todo mundo é entrevistado, passa tal na Câmara. Aí o Bolsonaro estava lá com um grupo de estudantes que veio de São Paulo, estava lá fazendo uma visita. E todo mundo agarrado ao Bolsonaro. Até eu fiz um comentário. Esse cara vai incomodar nos próximos 4 anos. Não incomodou nos próximos 4 anos. Incomodou nos próximos 2 anos, quando ele ganhou a eleição. Mas ali também teve uma série de outros fatores, né? Uhum. A facada, quando ele recebeu a facada, todos os veículos de comunicação começaram a fazer essa cobertura. Não foi só um fenômeno de rede social, não foi só a barraquinha dele falando ali para... Claro, teve um efeito. Mas O Lula estava preso. o Lula estava preso. Tem uma série de contingências aí Que não repetem e também a raiva do PT. Todo mundo estava com... esses caras... demais. E vão ter que tirar Da mesma eles. forma que a raiva do Bolsonaro elegeu o Lula pela terceira vez. É a rejeição. Reabilitou o Lula, de certa forma, eleitoralmente. Sim. A verdade é... Matheus, PSDB, eu até lembrei aqui, o Lula disse que estava recebendo uma herança maldita ao assumir o governo depois de Fernando Henrique. O Lula errou na avaliação, porque ele recebeu uma herança bem mais maldita agora no seu terceiro governo, né? Acho que o Lula mentiu sobre o que estava acontecendo, porque se não fosse a herança que o PSDB deixou para o PT, o Lula não teria o sucesso que ele teve, né? Ele sai ao fim de 8 anos, mesmo passando por um escândalo mensalão. Eu vi os vídeos do Banco Rural, né? Aquela cobertura ali foi das mais difíceis de fazer e percebeu tanto que o PT, com todo o discurso que tinha antes de chegar ao poder, o que ele foi fazer quando chegou. Mas, independentemente de todos esses escândalos, terminam seus 8 anos de governo com 80% de aprovação, o país crescendo 7% ao ano, 7,5% ao ano,
muito por conta do que o PSDB deixou, né? Casa arrumada. A casa arrumada, fez o dever de casa, erra em muitas coisas também. Por exemplo, você estava falando de São Paulo. Eu acho que um partido que fica 30 anos no poder no Estado e a violência contra a população negra, por exemplo, e a violência policial, só cresceu e não foi estancado, isso mostra que o PSDB também tem seus problemas, né? Os seus erros, as suas falhas como partido político, especialmente por defender a social-democracia e se colocar nessa situação. Mas o que o Fernando Henrique fez, na minha opinião, por exemplo, errou na questão, pode ter criado a comissão de mortes desaparecidos políticos, mas nenhum deles enfrentou o que tinha que ter sido enfrentado quando era para enfrentar. E são presidentes civis que parecem todos ter medo dos militares. E nos levou... É importante também dizer o seguinte, que naquela cobertura do Mensalão, o PSDB salvou o Lula. Em que sentido? No sentido do pedir o impeachment. O PSDB recuou daquele movimento que existia. Teve a participação da negociação do Aécio e do Marconi Perillo, não é? Que não vão pedir o impeachment do Lula. Por quê? Foi deixaram, não quiseram fazer. Então a eles... economia reverteu Isso é um fato fato. político Sim. dos escândalos. A estratégia política da oposição, PSDB na oposição, foi deixar ele sangrar. Agora também não se tinha certeza de que o impeachment passaria no Congresso, o impeachment do presidente Lula. Nós não pediram. Mas não pediram. Foi uma escolha. Foi uma escolha de oposição mesmo. Mas voltando, eu acho que o Fernando Henrique, em alguns aspectos, especialmente essa questão da economia, eu acho que deixou para o presidente Lula a faca e o queijo na mão. Eu acho que o presidente Lula nunca teve a grandeza, em nenhum momento, de chegar ao longo desses anos todos, depois que, né, vamos dizer assim, até o PSDB já não estava mais no poder, o próprio PT já não estava mais no poder, o PNDB estava no poder, de ter a grandeza de falar, olha, Fernando Henrique foi fundamental para que eu tivesse feito um governo de sucesso. Ele deveria ter feito isso, Adriana? Ter reparado a sua fala sobre a herança maldita? Eu acho que faltou o reconhecimento de que a herança não era tão maldita assim. A verdade é que a gente vê que o PT, depois do Mensalão, ele ainda tinha uma gordura para queimar em termos de economia. A economia estava crescendo, continuava crescendo. Isso é que impulsionou a reeleição do Lula, a ponto dele sair com mais de 80% de aprovação e eleger uma pessoa que nunca tinha sido candidata a nada, que foi a Dilma Rousseff. Agora, a Dilma Rousseff mesmo já teve uma trajetória diferente. Por quê? Porque ela queimou mais rápido ainda o que restava de gordura, a verdade foi essa, e a economia começou a dar sinais de problema. Tanto que ela sofreu impeachment pelo conjunto da obra, por causa de denúncias avassaladoras de corrupção e também por conta da situação econômica do país. O eleitor, na verdade, quando ele vota, ele está olhando para o próprio umbigo, para o seu futuro. Não é para o futuro do PSDB, do PT, do PL, de ninguém. O que vai ser melhor para mim? E a economia, nesses casos, costuma ter um peso muito maior do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. E o ódio também, a rejeição, porque a rejeição ao PT que elegeu o Bolsonaro, ajudou a eleger Bolsonaro, e a rejeição ao Bolsonaro ajudou a reeleger o Lula pela terceira vez. É isso. Gilmar, herança maldita ou bendita? É preciso lembrar também aqui, quem ajudou muito o PSDB e o Fernando Henrique foi o Itamar Franco, que segurou as pontas depois do impeachment do Collor, deu um sinal verde para o plano real, Sem dúvida. né? Olha, olha, você vai ser o candidato. O Fernando Henrique, até aquele momento, era um personagem de segundo tempo, eu diria assim, do ministério. Mas tinham outras pessoas, cabeça ali, que fizeram o plano real e que o PSDB entrou naquela onda e criou-se toda uma política econômica de desenvolvimento, de privatização, de enxugar o Estado, etc. Eu me lembro que eu estava na Alemanha e aí quem era o
colunista de economia, massa ali, o cara era lido. E aí ele foi, esqueci o nome. No Brasil? Do Brasil. Aí ele foi fazer uma palestra na Alemanha para empresários. E aí a gente estava numa salinha assim, aí ele disse, rapaz, eu não sei o que eu vou explicar para esses empresários alemães aqui, porque se a gente não está entendendo essas tabelas aí de conversão e tal, imagina esses caras. E aí ele foi lá e fez toda uma... Ele escreveu muito em figuras de linguagem, assim, esqueci o nome. Entendi. Ih, tá ficando velho, hein? Ora. Depois vamos dar um tempo para você. E aí ele fez essa palestra, enfim, eu nem entendia o que estava acontecendo exatamente no Brasil, mas eu fiquei assim eu sou filhote dessa inflação alta de 80%. E aí a moedinha não valia nada. Né? Aí você ia lá na Alemanha comprar um almoço, alguma coisa assim, eles te davam umas moedinhas pequenininhas, outra maiorzinha, tal, não sei o quê, davam um troco para ti em moeda. E aquilo ali era sensacional. A gente não era habituado àquele negócio. Era muito legal aquilo, sabe? Uma experiência muito boa. Não, sem dúvida. Olha, eu quero pedir para todo mundo deixar o like, compartilhar a nossa conversa aqui com mais e mais pessoas. Eu quero saber de você. O que você acha desse fim do PSDB? Você acha que já passou da hora, que o partido tinha que acabar mesmo? Ou você fica, como a gente está fazendo aqui, analisando que o partido foi importante? Enfim, deixa a sua opinião sobre esta mudança, né, que a gente está vendo bem grande nas composições partidárias. O PSDB é um exemplo muito interessante, muito sintomático, mas existem outras conjunções que estão acontecendo, né, Matheus? Existem federações, por exemplo, União Brasil, progressistas, existem outras fusões de partidos sendo estudadas, e aí eu queria, trazendo esse contexto, lembrar, o PSDB não é o primeiro e nem será o último partido a morrer, né? A gente está vendo outros partidos definhando, ficando pequenos. O próprio PTB, que era de Roberto Jefferson agora, recentemente, mas que era trabalhista, Getúlio Vargas, etc., foi um partido tão importante, definhou até morrer também, né? Então, assim, o PSDB entra para esses partidos que estão morreram, mas não será o último e não é o único, sem dúvida. Isso é parte também de uma decisão até do judiciário brasileiro de tentar, vamos dizer assim, diminuir o número de partidos, e essas federações foram uma das possibilidades. Na verdade, quando foi feito um julgamento sobre o número excessivo de partidos políticos no Brasil, que de fato é verdade, como pode ter tanto partido político, né, foi se chegando à conclusão, fazendo críticas e deixando assim possibilidades abertas para federações. Foi se criando uma barreira, né, para que os partidos se juntassem, né? Uma coisa eu ter a opinião de que há um empobrecimento da política ao ver o PSDB sumir, desaparecer, morrer, e ver uma extrema-direita crescer. Para mim, isso é empobrecimento da política. Nós estamos em retrocesso. Mas outra coisa é realmente a necessidade que se tem de diminuir esses números partidários, até para que o eleitor tenha mais condições de entender qual é a linha ideológica. Então, algumas federações que estão se formando podem ser interessantes no futuro. A gente está vendo agora algumas e tal, mas elas podem, de fato, ajudar a deixar mais claro para o eleitor. Até a Adriana estava falando que talvez para o eleitor o presidente Lula seja de extrema esquerda, né? Eu acho que a maioria dos eleitores, os eleitores de esquerda não acham ele tão à esquerda assim, os eleitores de Bolsonaro talvez sim, achem ele de extrema esquerda. Mas eu acho que as federações podem ser importantes para, vamos dizer assim, melhorar a imagem da política brasileira até para o eleitor, para que ele possa saber, olha, esse grupo político defende isso, esse grupo político defende aquilo. E isso talvez seja bom no futuro, mas a gente precisa ver, é uma coisa muito embrionária ainda. Uhum. Adriana, por favor, fique à vontade, mas eu quero trazer uma provocação aqui para a gente fechando o nosso programa para todo mundo, depois a gente vai fazer a parte membros. Tem algum herdeiro do PSDB? Você acha que existe alguma coisa nesse sentido? A gente tentou PSD, PSB, mas porque o Brasil também é muito personalista do ponto de vista... Eu acho que ainda falta muito, muito mesmo para o eleitor votar no partido.
com exceção dos partidos de esquerda, que você tem uma militância mais aguerrida, que vota numa legenda, a verdade é que o eleitor vota em pessoas. Não. E essas federações, na verdade, se transformaram numa tábua de salvação para algumas legendas que minguaram Isso. eleitoralmente ao longo dos últimos anos, PSDB. como o PSDB. União Brasil, por exemplo, é fruto de uma fusão que tinha o Democratas e o PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro. Que era o PFL lá Para atrás. se eleger, para sobreviver, ele se juntou com o PSL e se transformou no União Brasil, o partido que na eleição passada tinha o maior fundo eleitoral. A verdade é que hoje, agora, com esse fundo eleitoral público, os partidos estão muito de olho não só na eleição majoritária, mas em formar bancadas na Câmara grandes para ter o maior quinhão nesse fundo eleitoral público. Perfeito. Então, eu acho que a ideologia vai vai passando ao largo disso, de certa forma. O PSDB, com essa fusão com a Cidadania, não tem nome ainda, né? Cidadania não, Perdão, olha aí. Cidadania teve uma uma federação com o PSDB. A fusão com o Podemos não tem nome, mas provavelmente não vai ser PSDB Podemos. Até sugerir esse nome, vai ficar muito estranho. Acho que a legenda vai morrer como nome também. Né? Que o Podemos já surgiu como um braçozinho, assim, alternativo do PSDB, no momento que ele foi criado, porque se você pegar o número de parlamentares que eram do Podemos, ou que são do Podemos, muitos passaram pelo PSDB. Verdade é essa. O Álvaro Dias, enfim, três senadores do Podemos, dois senadores do Podemos chegaram a se filiar esse ano ao PSDB, que tinha ficado só com um senador. Ou seja, já tem alguma identidade. Agora, o perfil do Podemos, de verdade, é um perfil mais à direita. Isso. Não tem aquela social-democracia que estava na essência do PSDB quando ele foi criado, lá em 1988. É isso mesmo. O PSDB quase perdeu o espaço de liderança no Senado, que não tinha nem senador, né? Tinha só um senador. Agora acho que está com três. Com três. Aí mantém o espaço da liderança, né? Reconquistou, porque ele já tinha perdido o espaço da liderança. Mas não vai durar muito, eu acho, porque agora, bom, não sei, o Podemos tem parlamentares. Tem parlamentares, pode se tornar uma legenda um pouquinho maior. Um pouquinho médio. Um pouquinho maior. Essa questão, a Adriana colocou uma questão fundamental aí, que é o fundo eleitoral e o fundo partidário. Né? E essas transferências de senador, por exemplo, para uma determinada sigla, atende muito mais a uma questão de liderança, para você manter um gabinete, os cargos de comissão, etc. Quer dizer, tem toda uma fisiologia interna ali que o eleitor não consegue enxergar. A questão das federações, ela é realmente muitas vezes uma tábua de salvação para os partidos. Eu até discordo do Leitão de que nós temos muito partidos. Sim, nós temos muito partidos. Podemos ter mais, não há problema. A grande questão é ter partidos de representatividade dentro do parlamento. Essa é que eu acho que é a questão fundamental. Não adianta ter 15, 20 partidos, 30 partidos, como já tivemos dentro do parlamento, e o resultado final, lá na ponta do que acontece nos municípios, etc., não se reflete isso. Né? Eu acho que esse enxugamento ele tem que existir. Né? Ele tem que, de uma forma assim, orgânica, eu diria, mas a existência do partido é importante para a própria existência da democracia. Claro. Né? A política, por mais criminalizada que ela tenha sido nos últimos anos, não há alternativa à política. Isso é importante. A alternativa à política é a guerra ou as ditaduras. A barbárie. Eu acho que, são as ditaduras. só para dar um complemento aqui, acho que o grande erro, o pecado capital dos partidos é que eles só estão enxergando neste momento a questão do fundo
partidário e o fundo eleitoral, que é bilionário, Dinheirão, né? e o enfraquecimento do parlamento do ponto de vista da discussão dos grandes temas nacionais, e ter um programa de Estado, reside da distribuição de emendas parlamentares. Então, virou só um jogo Balcão. comercial, financeiro aí, que empobrece no todo. E aí entra o judiciário para complicar um pouquinho mais nessa questão. A resposta para as crises da democracia é mais democracia, né, Adriano? Nunca menos, né? Então, assim, a gente está sempre aperfeiçoando o processo, mas não pode imaginar nenhum tipo de retrocesso, né? A gente está num processo democrático que tem erros e assim a gente vai tentando ajustar. E a gente vai precisar encerrar a nossa segunda chamada, mas vamos fazer rapidamente uma rodada final aqui com os nossos convidados apenas para membros. Então, se você não é membro do My News, se torne membro. Você, além de tudo, ainda tem acesso à loja do My News com 60% de desconto. A loja, você sabe, foi uma ideia da própria audiência do My News que queria a caneca, queria o Moleskine, queria a camiseta. Então, nós criamos a loja canalmynews.com.br. E você que é membro tem 60% de desconto. Então, vai lá para conhecer a nossa loja e a gente volta apenas para membros. Até já!